Adivinha? Bem-vindo a mais um vídeo. E me acompanha nesse vídeo aqui, que eu vou estar falando sobre o Código da Vinci e sua ficção. Então, curte, compartilha e tamo junto aí. Mas vamos lá. Essencialmente, temos esse livro que foi lançado aí alguns anos atrás, o Código da Vinci de Dan Brown. Tem até um vídeo do Rodrigo Silva que ele desce a ripa nesse livro, né? Ele fala, olha, eles falam meias verdades, né? O que ele está falando, algumas coisas que ele fala, alguns pontos que eles colocam, são meias verdades, cheio de muitas mentiras. Fala de um documento em aramaico, só que ele só está em grego. Tipo, faz uma viagem muito doida. Mas o fato é que eu quero trazer aqui para vocês é que assim, Dan Brown, ele é um romancista. Ele escreve um romance de ficção. Então, quando ele escreve o Código da Vinci, quando ele publica essa obra, ela não tinha a intenção de ser uma obra historiográfica, ou seja lá o que for. Ela tinha a intenção de ser uma coisa de romance. O problema é que as pessoas não sabem diferenciar um romance de um livro histórico. Tipo, existe uma diferença entre você pegar Dan Brown e você pegar, por exemplo, um livro sobre a história do Brasil, um livro sobre a história americana, sobre a Revolução Americana, um livro sobre a Revolução Francesa. Existe uma diferença entre você pegar uma novela da Globo e você assistir um documentário. Existe uma diferença muito grande na ênfase, no foco. Por exemplo, tem vários documentários que você vê sobre as construções romanas, sobre as pontes que os romanos construíram, as estradas que os romanos construíram. Isso é um documentário com foco histórico, com foco no tipo de construção. Os caras levam engenheiros, os caras levam historiadores, levam estrategistas militares. Isso aí é interessante. Então, um documentário nesse sentido. Agora você vai pegar uma novela da Globo, lá dos anos 1920, e vai usar ela como documento histórico para alguma coisa. Por mais que ela traga alguns fatos históricos, ela não está enfocada nisso. O interesse dela não é narrar os fatos históricos, seja de maneira fidedigna ou não. O foco dela não é esse. E é isso que ocorre com Dan Brown. Dan Brown é uma obra de ficção. Então, tipo, ele sentou, escreveu uma história, linkou alguns acontecimentos aqui, criou uma teoria e pronto. Fez um romance, que fez muito sucesso pelo nome, né? Código da Vinci. Ok? Isso aí é natural. Agora o problema é que eu estou percebendo, não só isso, minha mãe mesmo. Minha mãe leu o livro Código da Vinci e tipo, sei lá, velho, dá a entender que acreditou, a pessoa que simplesmente acreditou. E olhando hoje, lembrando para esse acontecimento, eu falo, meu, a pessoa crê numa obra de ficção, mas não crê essencialmente no que está escrito aqui, que tem estudos e estudos sobre o assunto, alguns mantendo uma fidelidade, outros não. Existem vários documentos históricos, mas não, a pessoa vai lá, lê um livro de romance e crê nisso. E não só isso, a loucura chega a ponto do livro de Dan Brown ser mencionado num livro de documentário, né? Um documentário. É claro que o contexto é um pouquinho diferente e tal. Um documentário sobre o Vaticano. Eu falo, meu, o cara pegou, escreveu um romance e linkou um monte de coisas sem sentido, né? E ainda assim alguém vai lá e cita ele no documentário. É claro que foi a título assim, olha, será que nas prateleiras do Vaticano tem um livro mostrando, documentos mostrando que Jesus foi pai de uma criança, né? Foi realmente pai? Será que tem nos códigos secretos, nas portas, nas bibliotecas secretas do Vaticano, igual o Dan Brown escreveu? Claro que o contexto foi esse. Estou tentando aqui contextualizar um pouquinho aqui. Então assim, a gente tem que tomar cuidado. Quando uma obra é de ficção, ela é de ficção. Então você não pode levar em consideração. Por exemplo, eu vou pegar aqui e vou estudar sobre Japão. Aí eu vou lá e vou assistir Samurai X para saber sobre o Japão, a mudança política no Japão. Eu vou fazer isso. Eu quero saber sobre a religião japonesa. Então eu vou assistir Naruto porque lá fala de shintoísmo. Aí é muita burrice, né, cara? Agora, por exemplo, talvez quem leu o livro de Dan Brown
pode se sentir convidado a estudar mais sobre o assunto. Estudar os documentos que ele cita, prestar atenção. Aí serve como um incentivador, claro. Né? Claro que quem lê esse tipo de romance, quem lê uma porcaria dessa, particularmente não vai buscar um documento histórico. Né? E basicamente é isso. Né? Ou, por exemplo, eu conheci um pouquinho, ou eu comecei a conhecer um pouquinho mais sobre a religião japonesa, por exemplo. Eu só tive uma noção do shintoísmo por causa do próprio Naruto. Aí você pode falar, Adolfo, você assiste Naruto? Eu assisti Naruto muito tempo no passado. E eu sei um pouco de religião, não é porque eu assisti Naruto, mas algumas observações do Naruto me chamou a atenção para conhecer um pouco mais sobre essa questão aí da cultura japonesa, da religião japonesa. Entende? Então, basicamente isso seria tipo assim, olha que louco, eu vou ler Dan Brown com um documento histórico, beleza, você pode até fazer isso. É a mesma coisa que você querer saber de Segunda Guerra Mundial assistindo o Capitão América. Ou você vê lá uns 2 episódios que o Wolverine volta no passado, tipo, não é que ele volta, ele relembra o passado dele, na época em que ele lutou na Segunda Guerra Mundial lado a lado com o Capitão América. Tipo, você tá sabendo muito sobre a Segunda Guerra Mundial mesmo. Você vai se tornar um grande especialista com base. Então a gente tem que tomar cuidado. Dan Brown escreveu uma ficção, uma obra de ficção. Assim como os X-Men, assim como a DC, assim como novelas da Globo ou qualquer outro tipo de novela. Assim como desenhos como Naruto. Anime, né? Anime como Naruto. E por aí vai. Essas obras são para ser levadas a sério? Não. Elas podem servir de instigadores para a gente talvez conhecer um pouco mais sobre o assunto? Sim. Isso aí sim. Quantas pessoas não foram estudar mais sobre a questão de Jesus, a historicidade de Jesus, porque leram o Dan Brown? Aí sim o aspecto é positivo. Agora, quando você tem pessoas pegando esse livro de romance escrito ficção na capa, você pega lá e a pessoa usa como um fato histórico, como provas cabais de que Jesus teve filhos, aí, meu amigo, aí é desconexão com a realidade. E isso a gente tem que combater, isso a gente tem que tomar cuidado. Isso a gente tem que ser cauteloso. E me preocupa. Então assim, fica a dica. Se alguém vir falar de Dan Brown pra você, manda essa pessoa se lascar e manda ela estudar livros de história e não ficção. Entendeu? E é isso aí. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Tamo junto no campo de batalha. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha. Espero ter edificado você nesse pouco tempo. E que tamo junto aí no campo de batalha. Eu sei que esse assunto não tá em alta, mas não é o foco. O foco é espírito de pesquisador. Entendeu? Tamo junto. Deus abençoe seus estudos. Até o próximo vídeo.